11 de setembro de 2001, o dia em que o terror tomou conta dos Estados Unidos. E no Desvendando a História de hoje, vamos relembrar o maior ataque terrorista do século XXI. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, uma série de ataques suicidas planejados pela Al-Qaeda atingiram os Estados Unidos. Foram 4 aviões sequestrados com destino a pontos importantes do país. Esses atentados, eles foram considerados, terroristas, abateram, o território norte-americano depois de quase 200 anos de ausência de conflito dentro do espaço norte-americano. Os números eles giram em torno de um pouco mais de 3.000 vítimas, com mais alguns desaparecidos. A reação do então presidente George W. Bush foi imediata em várias áreas. Para falar em reação, eu citaria, por exemplo, a invasão ao Afeganistão, porque você tem, o alvo era o grupo Al-Qaeda, indicado, apontado como os autores dos atos, e a liderança de Osama Bin Laden, ou seja, um grupo liderado por um terrorista conhecido, um bilionário saudita, que liderava esse grupo, e que estaria, então, em território afegão. A invasão ao Afeganistão ocorreu logo depois, em outubro desse mesmo ano, e isso é considerado uma reação aos ataques do 11 de setembro. Agora, medida preventiva, o presidente George Bush, ele aciona, ele lança a mão de uma série de medidas que recebeu o nome de doutrina Bush, que em 2002 aparece institucionalizada na doutrina de segurança nacional do país. Muda a lógica, que é a lógica de você agir preventivamente, antes de, sob o risco, uma ameaça possível. Tudo isso poderia levar o país a agir, de forma ofensiva mesmo. Os principais motivos para os ataques em 11 de setembro foram pela presença americana na Arábia Saudita, o apoio a Israel por parte dos Estados Unidos e as sanções contra o Iraque. O conflito gerou consequências políticas e sociais para ambos os lados. Os Estados Unidos entraram em 2001 junto com a OTAN, ou seja, a aliança militar que envolve vários países, obviamente desestabilizou. A força do Talibã foi retirada das instâncias de comando do país. Só que de 2006 para cá você já percebe o retorno do Talibã, o país continua desestabilizado, o país está dividido, ainda tem presença militar, não a mesma, mas até hoje o país está ocupado. E para completar, o Talibã retoma forças. Se foi para tirar o Talibã que apoiava a Al-Qaeda, que dava proteção a Osama Bin Laden, quer dizer, toda essa justificativa, ela não se concretizou em termos de êxito e ainda assim mantém o país desestabilizado até hoje. O Iraque, a gente pôde também acompanhar, que começou em 2003, já nessa lógica de guerra preventiva, a ideia de busca de armas de destruição em massa, que seria um problema para a sociedade internacional. A invasão ocorreu, as armas não foram descobertas. Até hoje, a ideia de causa e consequência é uma controvérsia muito grande. O país foi, digamos assim, liberado pelas forças de ocupação em 2011, e até hoje o que se tem dentro do Iraque? Guerra civil, a população dividida, forças se enfrentando o tempo inteiro. Os atentados terroristas de 11 de setembro representaram o início de uma nova fase da história mundial. O impacto causado vai muito além da morte de milhares de pessoas. Talvez antes do 11 de setembro, antes de 2001, você podia ter um sistema, um funcionamento do sistema internacional, dotado de alguma estabilidade. Então é óbvio que se eu tenho uma potência bélica militar como é os Estados Unidos, no sentido de
julgar, pensar e decidir o que é o que não é uma ameaça de forma unilateral, consequentemente, os outros estados se sentem reféns de uma decisão que pode ser e tem sido unilateral, ultimamente. A forma como tudo foi organizado e executado mostrou como é possível atingir uma das maiores potências do mundo. Sem dúvida, depois do atentado de 11 de setembro, o contexto político-diplomático internacional sofreu modificações. Após mais de uma década, ainda se procura uma forma de combater o terrorismo e evitar novas tragédias. Os Estados Unidos entraram de forma unilateral, com a ajuda de demais países, né? O país entrou no Afeganistão, sem autorização. Seria assim olhar um vilão. Contudo, também é verdade que existem vídeos que entendem os Estados Unidos como inimigo do Islã e que precisa ser eliminado, e que o terrorismo, nesse sentido, é uma arma legítima contra os inimigos do Islã. Então, assim, olhando por essa lógica, temos então dois vilões, né? Tanto o próprio Islã, que entende o Ocidente como inimigo e precisa ser eliminado, e seria o terrorismo, sim, a forma legítima, como temos os Estados Unidos, que entram no Afeganistão, né, contrariando o posicionamento da ONU e demais atores através de uma ação unilateral. O programa de hoje relembrou um dos maiores ataques terroristas de todos os tempos, que deixou cerca de 3.000 mortos e aumentou ainda mais o conflito entre Estados Unidos e os países árabes, Iraque e Afeganistão. Este acontecimento influenciou o olhar em todo o mundo para a segurança internacional e observamos de perto a história recente ser escrita. O Desvendando a História fica por aqui. Quer saber mais sobre esse e outros temas? Acesse o site da TV UVA e fique por dentro da história.